mostrado aqui, bem interessante. Outro conceito muito importante é o conceito de campo elétrico, porque ele está relacionado com a forma com que a interação ocorre. Né? Como uma carga consegue sentir a presença da outra. Então, o campo elétrico, essa grandeza vetorial, está relacionada com a ação da carga sobre as outras. Veja que ele está relacionado, então, com o poder, com a rapidez da interação. Então, o campo elétrico é algo que é formado pela carga com uma velocidade muito alta, a mais alta velocidade possível, que é a velocidade da luz. Então, dessa forma, as cargas sentem instantaneamente a ação de umas sobre as outras. Ok? Esse campo ele é uma grandeza vetorial, como eu já disse, ele tem certas características, entre elas que é um vetor saindo, ele emana da carga, no caso de uma carga positiva, e ele é dirigido para dentro de uma carga negativa. Ok? Por definição, o campo elétrico é a força por unidade de carga, isso é um tipo de normalização. Se a gente olha esse exemplo aqui, entre, por exemplo, uma carga Q1 e uma carga de teste Q0, qual é o campo elétrico que essa carga Q0 sente devido à presença dessa carga Q1? Ok? Então, isso é demonstrado aqui. Utiliza-se, né, a equação de Coulomb, substituindo as cargas Q1 e Q0, né? Usando a equação do campo elétrico, a definição de campo elétrico. Então, a gente percebe que o campo elétrico sentido na posição da carga Q0 devido à carga Q1 é KQ1 sobre a distância ao quadrado, a distância entre elas ao quadrado. De modo bem geral, campo elétrico então é KQI sobre RI quadrado, ok? Como mostrado aqui, de uma forma bem geral, tá certo? A unidade de campo elétrico é newtons por coulomb, ok? Aqui são apresentados algumas distribuições de campos elétricos devido a cargas, ok? Percebe-se que se a carga tem um valor maior, então existem mais linhas de campo saindo dessa carga do que entrando numa carga de valor menor. Aqui a simetria entre cargas. Aqui cargas de mesmo sinal, ok? E aqui a representação através de limalhas, né, de ferro, de uma distribuição de diferentes, de duas cargas opostas, certo? Aqui novamente, mais algumas distribuições. Aqui um exemplo proposto também por Tipler, depois vocês podem dar uma checada. Ok? Esses experimentos, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de final do século ali 19, né? Início do século 20, nós estamos falando lá de 1800 e 1900, tá certo, pessoal? Então, tem um experimento muito importante de determinação do valor da carga elétrica, tá? E da quantização da carga. Esse experimento é o experimento de Millikan, tá certo? Que deu a ele o prêmio Nobel de 1923, tá certo? Por suas contribuições na determinação da carga elétrica e do efeito fotoelétrico também, tá certo? Juntamente com Einstein, tá? Aqui, nesse experimento, Millikan conseguiu, através de campos elétricos, parar uma bolha de ar num óleo, né? Equilibrar a força-peso dessa bolha. Tá? E com isso ele conseguiu determinar a carga elétrica dessas cargas, né? Da carga elementar. Tá? Valor que a gente conhece até hoje. Ok?
veja que nós temos muitas aplicações para esse fenômeno da eletrização das cargas. Um desses exemplos é o quê? Se você deflete, se você tem placas carregadas eletricamente, então você tem campos elétricos, ao injetar cargas com certa velocidade, essas cargas vão ser defletidas pelo campo elétrico. Lembre-se, cargas positivas vão no mesmo sentido do campo elétrico. Cargas negativas vão no sentido contrário ao campo elétrico. Então, nesse caso aqui, se uma carga negativa é inserida dentro dessa região de campo elétrico homogêneo, essa carga é defletida para cima. Ok? Temos aplicações disso no nosso dia a dia? Sim, temos. A impressora jato de tinta é um grande exemplo. Funciona exatamente dessa maneira, deflexão de gotículas de tinta que são carregadas, deflexão por campos elétricos. E aqui o papel vai passando com certa velocidade e a gente consegue a definição de pequenos pontos que definem a letra e os desenhos, ok? Outro exemplo é o das televisões de tubo, ou tubo de raios catódicos. Aquelas TVs mais antigas que tinham tubo de vidro, né? Funcionavam exatamente dessa maneira, onde os elétrons eram defletidos para diferentes pontos da tela e quando eles se chocavam com o material fluorescente que estava na tela, a gente tinha aquela centelha, os sparks, né, que iluminavam, ok? É um outro exemplo do nosso dia a dia. Nós temos também outro efeito interessante do campo elétrico, que é a formação dos dipolos elétricos. Né? Não necessariamente a formação dos dipolos elétricos, mas o efeito de um dipolo elétrico num campo elétrico externo. Aqui nós temos duas cargas, uma de sinal positivo e uma de sinal negativo, que são colocadas numa região de campo elétrico homogêneo externo. Tá? A gente pode relacionar essas distribuições de carga como, por exemplo, uma molécula. Né? Isso acontece na natureza, isso existe na natureza. Então, se esse campo elétrico faz com que este conjunto de partículas se gire, né, em torno de um eixo central, né, dessa forma estabelecendo um torque de uma rotação, ok? Se nós definimos uma grandeza torque, né, que é força vezes produto vetorial de força pela distância do braço, né, do conjunto, né? Então vai ser FD, D é a distância aqui entre as duas cargas, FD seno de θ. Como a gente tem um torque para cá e um torque para cá, uma força para cá e uma força para cá, então o torque total vai ser 2 vezes FD seno de θ. Só que D é a distância entre o centro até o ponto da carga. Então vai ser D sobre 2. Então esse D sobre 2 e o 2 vezes F vão se cancelar, gerando um torque que é QE D seno de θ. Podemos definir uma grandeza chamada momento de dipolo elétrico, que aponta uma grandeza vetorial que aponta da carga negativa para a carga positiva. Dessa forma, o torque pode ser considerado como o vetor PE seno de θ, que nada mais é que o produto vetorial do momento de dipolo elétrico pelo campo elétrico. Esse campo elétrico vai então ceder energia para poder fazer essa molécula ou esse par de cargas girarem dentro desse campo elétrico. Tá? Se a gente usar o teorema do trabalho-energia, o trabalho é igual ao torque integral do torque dθ. Torque é PE seno de θ, então a integral desse PE seno de θ vai ser menos PE cosseno de θ. Se a gente estabelecer um ponto de origem, um ponto de energia mínima, né, que é quando esse torque, quando esse conjunto de duas cargas estiver nesta posição aqui, ó, então em θ igual a π sobre 2, vai ser o ponto de menor energia do campo elétrico. Então a gente terá
nós teremos, né, melhor dizendo, que a energia desse dipolo, né, a energia que o campo elétrico forneceu para esse dipolo é menos PE escalar E. Então veja que aqui nós temos um produto escalar, como era esperado, né, pessoal? Porque o produto escalar não é uma grandeza vetorial, assim como a energia também não é uma grandeza vetorial. Ok? Temos exemplos disso na natureza? Opa, temos sim. Forno de micro-ondas. Se a gente imaginar que, ou considerar, né, que a molécula de água, na verdade, é um dipolo elétrico e, portanto, tem um momento de dipolo elétrico, ao ser colocada numa radiação, num campo elétrico que oscila em função do tempo, como é a radiação de micro-ondas, né, cuja frequência é 2,4 GHz, a gente vai ter que o campo elétrico está mudando a todo instante dentro da cavidade ressonante. E as moléculas de água estão girando absurdamente rápido dentro desse campo elétrico, na presença desse campo elétrico. Qual é o resultado disso? O resultado disso é grande agitação térmica e, portanto, calor, aumento de temperatura. Então veja quantas aplicações nós temos para isso na nossa vida, né? Muito importante ter isso em mente, ok? Aqui seguem alguns exercícios que eu sugiro que vocês façam, ok? Do livro do Tipler, capítulo 21. Fica aí como dica para vocês para exercitar um pouco do que a gente viu nesse capítulo, tá certo? Bom, obrigado a todos, espero que o vídeo, né, tenha ajudado vocês no entendimento desse conceito de campo elétrico e cargas elétricas discretas, ok? Obrigado, passem bem.